O Evangelho de Marcos capítulo 9. E disse-lhes também: em verdade vos digo, que há alguns dos que aqui estão, que não experimentarão a morte, até que vejam o reino de Deus vindo com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou à parte, sozinhos, para um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E suas roupas ficaram resplandecentes, muito brancas como a neve, como nenhum lavadeiro na terra seria capaz de branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom para nós estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, e uma para Elias. Pois ele não sabia o que dizia, pois estavam assombrados. Então desceu uma nuvem, que os cobriu com a sua sombra, e veio uma voz da nuvem, que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. De repente, quando olharam em redor, não viram mais ninguém, a não ser só Jesus com eles. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes mandou que a ninguém contassem o que haviam visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles guardaram o caso entre si, perguntando uns aos outros o que seria aquilo de ressuscitar dos mortos. Então lhe perguntaram: por que os escribas dizem que Elias tem que vir primeiro? E ele lhes respondeu: de fato Elias vem primeiro, e restaura todas as coisas. Então, como está escrito sobre o Filho do Homem tem que sofrer muito, e ser desprezado. Porém eu vos digo que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como está escrito sobre ele. E quando veio aos discípulos, ele viu uma grande multidão ao redor deles, e uns escribas estavam discutindo com eles. Logo que toda a multidão o viu, ficou admirada. Então correram a ele, e o cumprimentaram. Jesus perguntou aos escribas: o que estáis discutindo com eles? E um da multidão respondeu: Mestre, trouxe a ti o meu filho, que tem um espírito mudo. E onde quer que o toma, faz-lhe ter convulsões, solta espuma, rende os dentes, e vai ficando rígido. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram. Jesus lhe respondeu: ó geração incrédula! Até quando estarei ainda convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Então trouxeram-no a ele. E quando o viu, logo o espírito o fez ter uma convulsão e, caindo em terra, rolava, e espumava. E perguntou ao seu pai: quanto tempo há que isto lhe sobreveio? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o lançou também no fogo e na água para o destruir. Mas, se podes algo, tem compaixão de nós, e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: se podes crer, tudo é possível ao que crê. Logo o pai do menino, clamando, com lágrimas, disse: creio, Senhor. Ajuda-me na minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão corria e se ajuntava, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e nunca mais entres nele. Então o espírito, gritando, e fazendo-o ter muita convulsão, saiu. E o menino ficou como morto, de maneira que muitos diziam que estava morto. Então Jesus o tomou pela mão, e o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não conseguimos o expulsar? E lhes respondeu: este tipo não pode sair por coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Depois partiram dali, e caminharam pela Galiléia. Mas Jesus não queria que ninguém soubesse. Porque ensinava a seus discípulos, e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue em mãos de homens, e o matarão, e estando ele morto, ressuscitará ao 3º dia. Mas eles não entendiam esta palavra, e temiam lhe perguntar.
E veio a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: Que indagais entre vós pelo caminho? Mas eles se calaram, porque eles haviam discutido uns com os outros pelo caminho, qual deles seria o maior. E sentando-se ele, chamou aos 12, e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, e servo de todos. E tomando um menino, ele o pôs no meio deles, e tomando-o entre seus braços, disse-lhes: Qualquer que em meu nome receber a um dos tais meninos, recebe a mim, e qualquer que me receber, não é a mim que recebe, mas, sim, aquele que me enviou. E respondeu-lhe João, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e ele não nos segue. Então o proibimos, porque não nos segue. Porém Jesus disse: Não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porque qualquer que vos der um copo d'água para beber em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, que não perderá sua recompensa. E qualquer que conduzir ao pecado um destes pequenos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz pecar, corta-a. Melhor te é entrar na vida mutilado, do que, tendo duas mãos, ir ao inferno, ao fogo que nunca se apaga. Onde seu verme não morre, e o fogo nunca se apaga. E se teu pé te faz pecar, corta-o. Melhor te é entrar na vida manco, do que, tendo dois pés, ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Onde seu verme não morre, e o fogo nunca se apaga. E se teu olho te faz pecar, lança-o fora. Melhor te é entrar no reino de Deus com um olho, do que, tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde seu verme não morre, e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. O sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Deus Santo, purifica nossos corações de dentro para fora, pois é o que vem de dentro que nos contamina. Livra-nos de tradições vazias que anulam tua palavra e da hipocrisia que te honra com os lábios, mas não com o coração. Dá-nos fé como a da mulher Ciro-fenícia, que persistiu até receber sua resposta. Abre nossos ouvidos para ouvir tua verdade e nossas bocas para declarar teu louvor. Em nome de Jesus, amém.